Você vai ver no ICL Notícias de hoje. Contagem regressiva. STF retoma hoje o julgamento de Bolsonaro. ICL transmite tudo em tempo real. Todo mundo junto, porque vai ser história, hein? 4 dias para fazer história. Tudo sobre as audiências que vão definir o destino dos idealizadores da trama golpista e da democracia brasileira. Vamos entupir as cadeias de bandido. O estandarte da discórdia. Silas Malafaia tenta tirar do colo a bandeira dos Estados Unidos usada na manifestação bolsonarista de domingo. Que é uma vergonha e um absurdo. Rasgou a fantasia. Figurino de radical deixa Tarcísio de Freitas em maus lençóis com aliados e a grande imprensa. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Olá, salve, salve! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ICL Notícias. Hoje, terça-feira, 9 de setembro de 2025. Vamos juntos nesta manhã, muito juntos mesmo. Você que nos acompanha nos canais que transmitem o nosso sinal, vocês que estão com a gente pelos nossos canais no YouTube e também nas redes sociais, porque hoje é um dos dias mais importantes da nossa história. Começa para valer o julgamento. O julgamento já começou na semana passada, mas hoje a gente vai ouvir os votos. A gente vai começar com o voto do ministro relator Alexandre de Moraes, que promete ser um voto extenso, pode levar de 3 a 5 horas. A gente faz essa transmissão ao vivo, seguimos juntos aqui até as 9 horas da manhã, horário que deve começar mais essa sessão no STF, junto com o nosso time em Brasília também. Então é um dia especial, a gente convoca toda a nossa audiência para estar aqui conosco, então mande já de que região do Brasil e do mundo você fala e acompanha esse momento histórico junto com a gente. Daqui a pouquinho o William vai registrar. César, que dia, hein? Finalmente chegou, né? A gente vem falando disso já há algum tempo e se preparando para isso, né? Lembrando que toda essa denúncia tem mais de 2 anos e meio de investigação e é o tempo que a gente fala sobre isso aqui também. É isso aí, bom dia Vivi, bom dia Will, bom dia para nossa comunidade, um dia absolutamente histórico, a gente vem esperando por isso por muito tempo. Hoje Moraes lê o voto dele e é um processo que, como o Vivian falou, a gente vem acompanhando aí há mais de 2 anos já a essa altura, né, Vivian? Então, um dia importantíssimo que será estudado nos livros de história, vocês vão acompanhar em tempo real com a gente aqui no N1 até as 10h30 não, né, Vivi? Que a gente começa a leitura do voto às 9h, aí vai até quando terminar, a gente volta quando terminar, esse time, pelo menos eu e o William, até as 2 da tarde, venham com a gente. Exatamente, às 2 da tarde tem uma outra sessão, eles devem fazer um intervalo para o almoço. Nesse intervalo a gente tem uma edição especial do N1 para vocês. A gente fica non-stop, a gente não para aqui a nossa cobertura. E às 2 horas da tarde volta então a votação. William, bom dia para você também. O César falava, né, todo mundo aqui de olho no que vai acontecer no Brasil, mas no mundo também. Né? O Jamil esteve com a gente recentemente e falou, né, que todo mundo acompanhou a semana passada, passo a passo, inclusive direto da Casa Branca, e hoje não vai ser diferente. Bom dia, Vivian. Bom dia, César. Bom dia para você que está assistindo. Vivian, é um julgamento na história do Brasil que mais teve imprensa estrangeira credenciada, inclusive, né? O mundo todo está de olho, literalmente. Está todo mundo assistindo esse julgamento porque os outros países querem aprender com o Brasil como é que você pune adequadamente golpistas que tentam acabar com o Estado Democrático de Direito. Aproveitar para dar um bom dia para você que está assistindo o programa de Pinheiral, Rio de Janeiro, Mostardas, Rio Grande do Sul, Itiúba, na Bahia, Abre Campo. Conhece Abre Campo? Não. Abre Campo em Minas Gerais, Serra Talhada, Pernambuco, já fui. E também Stuttgart, na Alemanha, Nápoles, na Itália, Cascais, em Portugal. Hoje, o segundo julgamento mais importante da história desse país, usando uma licença poética do podcast Medo e Delírio em Brasília. O julgamento mais importante vai ser o da Covid-19, quando a gente colocar atrás das grades assassinos em massa que mataram milhares de brasileiros propositalmente para compor a narrativa política, mas isso a gente vai ver no futuro. Hoje a gente faz história novamente e o ICL faz história junto com vocês.
São 8h06. Eu quero estabelecer contato com Brasília. Lembrando que a gente tem o nosso time lá, o Quarteto Fantástico, né? A gente tem a Heloísa Vilela, a Juliana Dalpiva, a Manu Borges, o Guga Noblar. E tem um quinto elemento hoje, que é o Demore, que fala direto de Brasília com a gente também, ao lado da Heloísa Vilela. Que dupla, que oportunidade que a gente tem de fazer essa cobertura junto com vocês. Muito bom dia. Eu queria que, para começar, cada um desse a sua expectativa do dia de hoje, do voto de Alexandre de Moraes. Bom dia, Vivi, Calejão, Will. Bom dia, Demore. Vamos junto nessa cobertura. Olha, minha expectativa é que em torno de 3 horas e pouco, ele exponha todos os detalhes do porquê está condenando todos os réus desse processo 8 do núcleo crucial. Então, a gente vai prestar muita atenção na argumentação. O que ele vai pegar do que os advogados argumentaram para desmontar e poder ir adiante e condenar esses réus, esses 8 réus. Então, essa é a minha expectativa para essa manhã. De tarde, vai ser super interessante, porque também a gente vai ver o voto do ministro Flávio Dino, que é um ministro que tem toda uma maneira de falar, né, de usar figuras de linguagem, citações, e que é um profundo conhecedor da Constituição. Então, eu acho que também vai ser muito interessante, Demore. Bom dia, Elô. Bom dia a toda a nossa audiência. Bom dia a toda a galera do estúdio. Olha, dia histórico hoje, Elô. Também estou muito curioso para ver como vai ser a leitura do Alexandre de Moraes. Eu fiquei imaginando, hoje de manhã, cedo, quando eu acordei, né, já dei uma passada nos jornais, fiquei imaginando também o estado de espírito do ministro Alexandre, muito pressionado nos últimos anos, muito pressionado nos últimos meses. Lembrando que na semana passada, enquanto a Elô e os colegas faziam aqui a cobertura do julgamento, do outro lado da praça já se organizavam muitos deputados para derrubar o que está sendo feito aqui no STF. Então hoje a gente deve ver um voto, como só o Alexandre de Moraes, muito minucioso, eventualmente com uso até de recursos aí, visuais e audiovisuais. É um dia de fato histórico para a democracia brasileira. Os golpistas nunca, jamais nessa história, na nossa história, foram punidos. A gente espera punições à altura da gravidade do crime que cometeram nesse país. E finalmente o Brasil se alinha a muitos países da América Latina que conseguiram no passado punir os seus golpistas, né, Lô? Muita gente, a gente também olha muito para a Argentina, para o Uruguai, as punições que foram feitas com os golpistas lá atrás. O Brasil nunca conseguiu andar com essa história, então a gente está aqui hoje com a imprensa brasileira e mundial, muita gente por aqui, na expectativa em relação ao voto do ministro Alexandre de Moraes e depois também o voto do ministro Flávio Dino, 2 grandes oradores. A gente deve ter hoje aqui uma aula de história e uma lição para a posteridade aqui nas dependências do Supremo. Vivi? A gente vai acompanhar essa história ao vivo junto com vocês. Obrigada, Demore, obrigada, Elô. Até já já. E vocês viram a movimentação que a gente mostrou aqui no telão enquanto eles falavam. Então, o William comentou com a gente, né? Recorde de número de imprensa internacional cadastrada para acompanhar esse, que é um evento, né? Que envolve a nossa história. Então, a gente viu aqui nas imagens muita movimentação. Daqui a pouco a gente, já, menos de 5 minutinhos, eu volto para lá para eles trazerem a temperatura, mostrar quem está chegando. O Guga naquela reportagem, no quebra-queixo, que a gente chama no jornalismo ali, para pegar os advogados chegando, quem está chegando ali. Então, a gente vai junto aqui com vocês. E eu queria aproveitar também para convocar a nossa audiência. Então, compartilha o nosso link e convide seus amigos para acompanhar a transmissão aqui, porque além do N1, que a gente faz agora nessa primeira hora, esquentando o que vai acontecer e depois a própria transmissão, na sequência a gente tem um debate com o que aconteceu no dia de hoje. É muito importante que a gente faça isso junto com vocês. César, contigo então, rapidinho, para a gente se preparar e voltar para Brasília depois. Qual é a tua expectativa para esse voto e esse início de julgamento com Alexandre de Moraes hoje? Olha, Vivi, a expectativa é entender direito qual é o tom do Alexandre de Moraes. De alguma forma, o que ele vai dizer já é esperado. A gente vem acompanhando esse processo ao longo dos últimos meses, desde o começo do julgamento, inclusive. E a ideia é entender como ele vai colocar, qual a forma ele vai colocar. Se ele vai trabalhar, por exemplo, as questões que de alguma forma já foram esgotadas. E isso é que é complicado. A gente já trabalhou a questão da primeira turma, a questão da competência do STF, se isso deveria ou não estar na primeira instância. Trabalhou-se a questão do document dumping, que é o termo que tem sido usado para falar a respeito dessa sobrecarga que as defesas têm para contemplar todo o material, que é sim extenso, é um caso complexo. Então, Vivi, a expectativa, pelo menos a minha, é muito mais com relação à forma do que
ao conteúdo. A ideia é entender direitinho como o Alexandre de Moraes muito provavelmente vai estabelecer uma cronologia e vai fazer o escrutínio dos elementos que já constam na denúncia que foi organizada pelo PGR, o Paulo Gonet. A gente vai saber isso daqui a pouquinho, daqui a 50 minutos. O Moraes deve começar a deliberação dele e a gente vai entender direitinho como ele vem para esse momento tão importante e decisivo da nossa República. Vamos lá no iclnoticias.com.br, dar uma olhadinha como é que está a nossa home hoje, também em 2 tempos, está aí, né? Essa é a imagem principal, né? O mundo está olhando para esse homem hoje, Alexandre de Moraes. Dias decisivos, sentença de Bolsonaro deve sair ainda essa semana, ao final do julgamento. O julgamento ganhou mais um dia, quinta-feira, né? Estavam previstos terça, quarta e sexta-feira, tem mais um dia agora na quinta-feira. E a gente segue aqui com mais destaques também, ataque à democracia, STF retoma julgamento de Bolsonaro, com voto de Moraes em meio à tensão com Tarcísio. A gente vai analisar isso também ao longo do dia de hoje, não tem como tirar essa peça, né, do quebra-cabeça. Relator do processo irá se manifestar nesta terça-feira, 9, depois voltam os demais integrantes da turma. Enfim, a gente tem a cobertura completa aqui no nosso site, tem coluna da Juliana Dalpiva, que hoje vem conversar com a gente aqui também no N1, e a gente vai ficar mudando isso à medida que as notícias forem acontecendo, essa cobertura também em tempo real no iclnoticias.com.br. Quero aproveitar também, César, até para você me ajudar aqui a comentar, que a gente, nesse domingo, estreia um documentário importantíssimo, um documentário que vai trazer toda essa história, tá? Então é no dia, agora no domingo, a partir das 8 horas da noite, o nosso documentário... Oi? 14. Dia 14, perdão. É no sábado? Não, no domingo, isso aí. No domingo, dia 14, então, um documentário que vai trazer, que foi feito também, que é mais uma produção independente e especial do ICL, que vai trazer toda essa história até esse momento que nós estamos aqui. Então, a gente faz esse chamamento também, que é um outro dia importante e que vai ter um debate também, que a gente convoca a nossa audiência. Importantíssimo isso, Vivian. A gente vai resgatar aí de forma cronológica, demonstrando como o Jair Bolsonaro sempre, de alguma forma, manifestou esse ímpeto golpista lá na década de 90, o William fala isso com frequência aqui, né, Will? Aquelas frases num programa de televisão, ele dizendo que a ditadura teria que ter matado outras 30 mil pessoas, começando pelo presidente da República, que era o Fernando Henrique Cardoso na ocasião, organizando artefatos explosivos para reivindicar melhores soldos, enquanto ele ainda estava nas Forças Armadas e tal. Então, esse é um material absolutamente fundamental para entender não só o presente momento golpista do Jair Bolsonaro, mas como essa verve golpista permeou toda a trajetória, toda a história e a vida pública do Jair Bolsonaro. Como a Vivian disse, dia 14, domingo, agora, 20 horas, né, William? É isso que está marcado, às 8 horas da noite. Imperdível essa produção original do ICL Notícias. Do ICL, perdão. E lembrando, não paga nada, viu, gente? Só precisa garantir o seu ingresso, icln1.com.br, para você poder assistir ao documentário. Não paga nada, assiste de casa, pipoquinha garantida, Bolsonaro já vai estar preso, será? Condenado já vai estar. Mas você vai poder assistir junto com a gente e entender como ele chegou até esse momento. Muito bem, minha gente. Vamos lá, então, de volta para Brasília. Eu quero trazer o Demore e a Heloísa Vilela junto aqui com a gente no telão, de volta aqui com vocês, para a gente falar, então, dos próximos passos do julgamento, né? Então, vamos lá. A primeira turma do STF, então, retoma daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã, o julgamento de Jair Bolsonaro e também dos generais, né? Pela primeira vez na nossa história, a gente tem generais e um ex-presidente sentados no banco dos réus. O julgamento começou na semana passada, quando foram ouvidas as sustentações das defesas, dos advogados, né? Esse grupo é suspeito de participar da elaboração do plano Punhal Verde e Amarelo. É sempre bom a gente lembrar desse plano. Qual que era o objetivo dele? Matar autoridades, assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e também Alexandre de Moraes, ministro do STF. Também pesa contra eles a existência da chamada Minuta do Golpe, um roteiro para decretar medidas como estado de defesa e de sítio para tentar reverter o resultado das eleições de 2022, um resultado que foi conquistado no voto democraticamente. A denúncia também cita o suposto envolvimento dos acusados com os atos golpistas do 8 de janeiro. Eu vou mostrar aqui a ordem, como é que vai funcionar o julgamento, só para todo mundo entender. A partir das 9 horas da manhã, então, o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, faz a abertura da sessão. Na sequência, imediatamente, Alexandre de Moraes, ministro relator do caso, anuncia o seu voto. Depois a gente tem a sequência de votos com Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Claro que não vou votar todos hoje, a gente tem mais outras sessões agendadas para essa semana. Vamos lembrar aqui também quem é que são os réus que estão no banco hoje sendo julgados, né? A gente tem Jair Bolsonaro, ex-presidente, Alexandre Ramagem,
Augusto Heleno, Anderson Torres, Walter Braga Neto, Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa, Mauro Cid, Almir Garnier. Vamos lembrar também por quais crimes eles estão sendo julgados? É sempre bom a gente trazer isso na memória, né? Vamos lá então que eu vou trazer para vocês. Acusação, dano qualificado pela violência e grave ameaça de 4 a 12 anos. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de 4 a 8 anos. Deterioração de patrimônio tombado, de 1 a 3 anos. Golpe de Estado, de 4 a 12 anos. Organização criminosa armada, de 3 a 8 anos de prisão, até 17, com agravantes. A gente está falando de uma pena que pode chegar a 43 anos. Isso aí a gente vai entender depois. Depois que a gente tiver o resultado do julgamento, a gente vai falar da dosimetria. Eu quero ir imediatamente para Brasília, então, para que o Demore e a Elô contem também um pouco para a gente. Como é que está o clima por aí? Eu estou vendo uma movimentação grande atrás de vocês. Vocês já viram? Já chegou alguém importante por aí? Vou começar com vocês então agora. Olha, de importante que chegou aqui até agora foi o Demore, porque os advogados não chegou ninguém ainda. Tá meio cedo. Mas a fila se formou aqui desde as 6 horas da manhã e tinha fila separada para jornalistas estrangeiros, para fotógrafos e os demais jornalistas brasileiros. Então, muito bem organizado, a fila andou rápido. Agora, eu queria destacar 2 pontos para vocês. Primeiro, esse documentário especial que a gente vai mostrar no domingo, ele não conta só como o Bolsonaro chegou aqui. Ele faz um documento para entrar para a história a respeito do que foi esse julgamento, mostrando qual foi a denúncia, quais foram as provas, por que eles foram condenados, deixando de forma muito concreta para a posteridade o que aconteceu aqui no STF e como a gente chegou até aqui. Então, acho que isso é muito importante que a gente tenha na história do Brasil. A outra coisa que eu acho que eu vou prestar muita atenção é como o ministro relator, Alexandre de Moraes, e os demais ministros vão tratar a argumentação que foi trazida aqui pelos advogados de defesa. Por exemplo, Braga Neto insiste que ele é inocente porque não existe nenhuma prova da participação dele nesse processo. Mas existem documentos que foram encontrados junto com o assessor dele, existem pessoas que participaram de reuniões na casa dele. Então, eu quero ver como a justiça vai equilibrar, botar na balança esses pontos. Quanto ao Bolsonaro, eu não tenho a menor dúvida. Ele é o réu mais pré-condenado que existe, porque ele confessou aqui na frente de todo mundo. Travou, gente, a gente perdeu a Elô, daqui a pouquinho a Elô volta e ela estava falando do documentário também, ela começou mencionando isso, ela tem toda a razão. Aliás, deixa eu passar aqui o nome para vocês também. O fim de Bolsonaro, como a democracia brasileira venceu o golpe. E a Elô é uma das participantes também, porque logo depois, gente, desse documentário que a gente vai exibir, a gente tem uma roda de conversa também com a Heloísa, a Juliana Dalpiva, o Demore e o Chico Sá e o Castro Rocha também. Elô, voltamos contigo agora. Então, eu estava falando a respeito dos advogados, a argumentação dos advogados e como os ministros vão responder, Eu não sei se vocês ouviram, eu estava falando do Braga Neto, ele insiste que é inocente, a gente sabe que não existe uma prova muito concreta da entrega do dinheiro para ele na caixa de vinho, por exemplo. É a palavra do Cid contra a palavra dele, não existe mais nenhuma outra prova. E o próprio Cid não abriu aquela caixa para ver se tinha dinheiro dentro, ele diz que tinha. Então, isso é uma fragilidade da acusação, mas existem documentos que foram encontrados na gaveta do assessor dele lá no PL, que terminavam, tinha uma lista de afazeres e terminava Lula não sobe a rampa. Exatamente. Isso era um dos pontos. O Bolsonaro esquece. Bolsonaro confessou aqui no Supremo que chamou os comandantes militares para discutir a minuta golpista, que ele não chama de minuta golpista, chama de considerandos, mas é a mesmíssima coisa. E 2 comandantes militares depondo da mesma maneira. E Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, que diz que tentou dissuadir o Bolsonaro de uma atitude mais extrema. De fazer uma doideira. Exatamente. Mas, em depoimento aqui, ele também deixou muito vaga essa atuação dele, E ele não se lembrava, isso para mim chamou muito a atenção, Demore. Aquela reunião que o Batista Júnior diz que ele chegou, viu um sentado de um lado, outro do outro, sofá, tinha o documento na mesa e ele perguntou se era sobre a não assunção do presidente eleito e disseram que sim, ele saiu da reunião.
O Paulo Sérgio diz que não lembra dessa conversa inteira. Então isso também ficou muito ruim no depoimento dele. Então eu acho que, assim, para mim o curioso vai ser ver como os ministros vão tratar cada um desses pontos. Porque eu imagino que eles vão se referir a cada um deles, você não acha? Exatamente. A grande dúvida é essa, né, Lu? Exatamente quem pode ser condenado e quem pode não ser condenado. A gente conversando nessa semana com muitos juristas que a gente entrevistou também no ICL, pessoas fora das câmeras, pelo menos para mim, Elu, a unanimidade foi o seguinte: ou você condena um réu pelos crimes todos, ou você, tá chegando gente aqui, o Paulo Cunha Bueno, vamos lá. Oi. Advogado do Bolsonaro. Oi. Cuidado aí, gente. O que o senhor espera hoje? É o quebra-queixo mesmo, né? Quebra-queixo, cabeça, tudo. Doutor, e pra hoje? Paulo, expectativa pro voto do ministro Moraes hoje? Vamos ver. Vamos assistir o voto. O senhor tem encontrado? O que o senhor espera, doutor? Oi? Doutor César dizendo, condenando já Bolsonaro antes. Voltou a viralizar. Como é que o senhor vê esse vídeo viralizando? Olha, gente, é aquilo que eu falei pra vocês semana passada. É o que eu falei pra vocês na semana passada. A expectativa da defesa é que o processo seja julgado à luz só e somente de elementos estritamente jurídicos. Tá? Se for julgado assim, a convicção é de que deverá ser absolvido. Se houver influência de outras variáveis, aí a gente já não pode dizer. O senhor acha que tem o risco do voto do relator? Tem essa influência? Ela pode ser mantida, que ela pode cair? Quem? A defesa vai suscitar alguma preliminar sobre a delação do Mauro Cid? Sim, mas está suscitado já faz tempo, está por escrito. Doutor, essa semana o ex-presidente deve comparecer ao julgamento? Não virá. Mas ele mostrou interesse essa semana? Não virá, ele não tem recomendação médica para isso. E o senhor teve com ele esses dias? Como é que ele está de saúde? Eu tive semana passada. E ele continua com a saúde debilitada? A saúde dele é debilitada, né? Ele tem uma limitação médica, evidentemente, não poderia vir aqui por essa limitação, ainda que fosse a vontade dele. E a cirurgia em relação ao julgamento, ele está esperançoso, doutor? De saúde dele, porque ele vai fazer um procedimento domingo, doutor. Mas é um procedimento, eu não sei exatamente o que é, me parece que é um procedimento dermatológico, não sei exatamente do que se trata. Em relação ao julgamento? Oi? Ele está esperançoso em relação ao julgamento? Olha, você vai ter a mesma resposta que eu te dei. Se esse julgamento for estritamente jurídico, não tem como ser condenado. Mesmo depois dele admitir que chamou os comandantes militares para discutir os considerandos, que muita gente chama de minuta golpista? Isso não seria crime. Este fato não seria crime. É exatamente isso que a PGR diz, que é colocar em andamento o processo de golpe. Esse tipo de delito só pode ser imputado mediante um ato de violência ou grave ameaça, expresso na lei. E me desculpe, fazer live, conversar com comandantes militares, isso não é ato violento nem de grave ameaça. Bom, vocês estão vendo aí exatamente é o que a gente diz, né? É o que a gente diz. Essa é a argumentação dos advogados do Bolsonaro, que vai totalmente contra o que diz a PGR e o ministro Alexandre de Moraes, que classificam a discussão, a conversa já sobre esses tais considerandos como o começo do processo da tentativa de golpe. Então, eles insistem que isso não, de forma alguma, incrimina o Bolsonaro. Você compra... Eu acho que é difícil comprar essa argumentação, né, Demore? O que você acha? Olha, Elô, eu até achei que os advogados não vinham hoje, viu? Porque realmente hoje tem uma tendência a ter uma argumentação do Alexandre de Moraes que vai ser difícil segurar o que eles tentaram argumentar, né? A gente tem, como você falou, você tem minuta de golpe. Vamos lembrar que a minuta, ela previa, inclusive no estado de sítio, você fechar o Tribunal Eleitoral e ter acesso às comunicações dos ministros para tentar encontrar alguma coisa ali para eventualmente prendê-los. A gente não pode esquecer disso, né? Então vai ser muito difícil. Eu estou muito curioso agora em relação, ouvindo, né, o advogado do Bolsonaro, como vai ser o voto do Fux, né? Falando com os colegas aqui da imprensa também, a gente vai ter o Alexandre, o Flávio Dino e o Fux. A gente não sabe se o Fux vai ser hoje ou amanhã, mas o Fux está todo mundo aqui sem saber o que vai acontecer. Se vai inocentar, se vai só trabalhar nas penas, se vai tentar tirar algum tipo de consideração em relação aos tipos de crimes, né? Gente, a gente está andando com o segurando fio aqui, tá? Se vai tentar, eventualmente, tirar alguns crimes da conta dos réus e colocar outros, mas como eu estava falando antes do Paulo Cunha Bueno chegar aqui, a maioria dos juristas com os quais eu conversei,
lei, acha difícil que a gente consiga ver inocentados em alguns crimes e condenados em outros, né? Gente, nós temos aqui a Jandira Fegali. Vamos tentar pegar a Jandira, Elô? Vai lá com a Elô, vai lá. Política é assim, né? Cada hora tá de um jeito, não é isso? Bom dia. Na verdade, eu vejo assim, é possível pautar anistia, mas eu vou repetir o que eu falei na semana passada. Ela não se sustenta, né? Ela pode ter voto para passar na Câmara, mas não atravessa do outro lado e nem o Supremo mantém. Então, quer dizer, eu acho um grande erro a Câmara tentar pautar algo que não tem qualquer eficácia, só para dar uma vitória política a uma oposição que sustenta uma prática de golpe no Brasil. Então, claro que ele vai reavaliar, o presidente da Câmara, os líderes estão em debate, vai ter reunião agora às 10 da manhã, mas eu não consigo imaginar que essa anistia, em sendo pautada, ela consiga trazer para o Brasil qualquer benefício. E a Câmara se desmoraliza. Eu acho que é uma profunda desmoralização da Câmara, da presidência da Câmara. Eu acho que é um tipo de voto, um tipo de pauta que obviamente vai levar a Câmara para o fundo do poço, se essa matéria passa ali. E não passa, né? Nem passa pelo Senado e ela é inconstitucional. Não cabe anistia, não cabe indulto nesse tipo de pauta, nesse tipo de discussão. E um texto que anistia crimes futuros que venham a ser cometidos. Não, aquele texto é um escândalo. Aquilo ali é uma radicalização idiota, que obviamente todo mundo sabe que não é o texto que fica, mas qualquer texto de anistia agora, ele não se sustenta, ele é absolutamente inconstitucional e só levará a uma crise institucional junto ao Senado, junto ao Supremo, e uma crise com a sociedade brasileira, porque a maioria não espera da Câmara uma atitude desse tipo e com esse tipo de afronta, que foi a afronta feita no 7 de setembro com a bandeira americana, seria uma afronta bem parecida se a Câmara pautar a anistia. Sobre o discurso do Tarcísio, que traz uma representação contra ele, o que você tem a dizer? O Tarcísio, ele se agarrou agora com a extrema-direita, é uma visão puramente eleitoral, né, mas que representa o que ele é de fato. É melhor que ele tire a máscara, que ele tire as nuvens de frente e que ele demonstre exatamente o que ele pensa e o que ele é. Ele misturou tudo isso com 2026, ele está em plena campanha eleitoral e ele resolveu tirar aquela posiçãozinha dele de tranquilo, né, de um cara que conversa com todo mundo e se agarrou com o bolsonarismo e com a extrema-direita, olhando o eleitor do Bolsonaro. Não é nem o Bolsonaro que ele sabe que vai estar preso, na minha opinião, mas é o eleitor e a base de Bolsonaro que ele quer para a eleição dele. Deputada, qual é a sua expectativa de hoje? Assim, É isso, né, pessoal? Vocês estão vendo aí o que disse a deputada Jandira Fegali, que espera que Hugo Mota tenha a coragem, né, de não pautar esse projeto absurdo de anistia. Uma anistia para quem ainda vier a cometer algum crime. Anistia para quem não é criminoso ainda, né? É muito curioso que isso. vai se tornar, né? Exatamente. A anistia profiláxica, né? Você toma antes, né? Agora, realmente a pressão é muito grande. A gente viu na semana passada, como eu falava antes, vocês estavam fazendo a cobertura daqui desse prédio onde a gente está, do outro lado da praça, os caras estavam conspirando para derrubar o que é decidido aqui. Essa semana, Elô, eu não sei como é que você avalia, mas esse movimento do Tarcísio foi um movimento muito perigoso para ele também, porque mantinha um nível de interlocução com o Supremo. O Tarcísio é um homem ligado também lá historicamente ao MDB, a esses movimentos mais do Centrão, que é de onde veio o ministro Alexandre de Moraes, mantinha algum certo tipo de interlocução e pelo que a gente viu, essa ponte pode ter sido detonada com essa semana, porque o Tarcísio de fato, ele parecia quase um Malafaia no discurso, né? Só não na maneira de se expressar, mas as coisas que ele disse era o léxico do Malafaia, era o léxico do Bolsonaro, quer dizer, ele se colocou pela primeira vez de uma maneira que muita gente achava que era impensável para o Tarcísio, tentando se equilibrar em duas canoas ali, né? Eu acho que dois pontos importantes que a deputada Jandira Fegali levantou. Um deles foi essa de que o Tarcísio tirou a máscara de uma vez, o que é muito bom. Todo mundo sabe exatamente quem ele é agora e fica tudo muito claro. A outra foi, na hora que a gente saiu, ela vinha falando do deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, destacando que ele é um deputado muito jovem, que tem... Eu estava pensando, gente, juro para vocês,
estava pensando exatamente isso hoje na hora que eu estava tomando café da manhã. Porque ontem eu ouvi do líder do PT, o Lindbergh Farias, que toda vez que ele conversa com o Hugo Mota, ele destaca para o Hugo Mota que ele não pode se deixar cair numa situação dessa, porque é ruim para ele. Olha a fama, que história ele vai levar para diante. Ele tem um futuro político pela frente. Então ele não pode ser o cara que vai ser lembrado historicamente por ter pautado a PEC da blindagem, que impede qualquer deputado de ser processado ou investigado, uma anistia que não tem constitucionalidade, que ele precisa cuidar do futuro político dele também. Então hoje vai ser interessante porque vai ter essa reunião do Colégio de Líderes e vamos ver o que vai acontecer. Uma correria aqui agora. Vamos ver deixar o Google lá dar pegar essa galera. Vamos lá no meio da bagunça. Quem que chegou? É isso aí, vamos ver com quem é o Raul Valente. Raul Valente e Thalíria. Olha, Ivan, finalmente. A esquerda chegando em peso de novo e ninguém do time do Bolsonaro. Só vem a torcida que está vencendo, é isso? Acho que essa é uma semana muito importante para o Brasil. Pela primeira vez na história, no banco dos réus, está sentado, né, Ivan? Um ex-presidente da República, a alta cúpula das Forças Armadas, responsáveis por tentar dar um golpe de Estado no Brasil. E isso precisa ter freio. Aqueles que foram anistiados lá atrás, na ditadura que torturou o Ivan, na ditadura que tem marcas até hoje, não pode se repetir. Isso passa pela responsabilização daqueles que tinham um plano para executar o presidente da República, tinham um plano para criar um estado de exceção. Então essa é uma semana histórica, a gente espera que termine com a condenação daqueles que tentaram dar mais uma vez um golpe de Estado no Brasil. Olha, quem viveu o que você viveu, Ivan, como é que é estar aqui hoje? Você realmente já passou pela ditadura de 64, uma ditadura de verdade, não essa historinha agora. 10 anos de clandestinidade, cadeia e tortura no DOI-CODE do Rio de Janeiro, onde foi assassinado Rubens Paiva. Quer dizer, eu sobrevivi, mas eu não estou aqui por revanche, nem por vingança. Eu estou aqui por justiça. Porque hoje nós estamos vivendo um momento histórico. Pela primeira vez na história da República, quem conspirou contra a democracia vai parar na cadeia, não importa quem seja. General de 4 estrelas, almirante, de coronéis e o chefe de todos eles. Alguém que defendeu a ditadura, a tortura, entende? E massacrou o povo brasileiro, inclusive com um genocídio. Entende? A negação de um vírus que matou 700 mil pessoas no nosso país. Mas agora, o golpe de Estado, a justiça está sendo feita e as instituições estão funcionando. É isso que importa. Tem o devido processo legal, entende? Tem o direito de defesa que nós não tivemos. Eu fui condenado a 3 anos de prisão pela simples razão, na Lei de Segurança Nacional, de defender que houvesse partidos políticos legais. 3 anos de prisão, entende? Fora toda a tortura. Então, o que significa isso? Essas pessoas que estão defendendo a anistia, hoje, a questão central é o julgamento, é a comemoração da democracia e o fim da impunidade e da tutela militar como poder moderador no nosso país desde a República. Então é disso que nós estamos falando. Então é o momento da República ser reconhecida, está reconhecida internacionalmente, Thalíria, a democracia brasileira. Então eu acho que hoje começa a reta final de um julgamento que vai criar uma marca na democracia histórica brasileira. De consolidação da democracia. Consolidação e fim da impunidade de torturadores e daqueles que hoje mentem. Entende? É a resposta às fake news, às grandes mentiras e às narrativas. Porque aqui são os fatos que interessam. E os fatos é que vão julgar. Por isso, a democracia brasileira vai vencer. Sobre o discurso do Tarcísio, dá para dizer que caiu a máscara? Caiu tudo. Striptease geral. Eu acho que a máscara nunca existiu. Tarcísio é o Bolsonaro é Tarcísio. Gente, a gente precisa... com o voto, né? Primeiro voto. Olha só como é que são as coisas, né? A gente, tanto jornalista junto aqui, que a gente fechou a rua. Tem carro precisando passar, a gente está atrapalhando aqui o trânsito dos veículos,
mas a gente conseguiu ouvir o Ivan Valente, que estava emocionado. Você viu, né, Elô? Ele estava emocionado, o Ivan, porque ele sentiu na pele o que foi a ditadura de 64 e hoje ele tá vendo a democracia vencer, né? Ele tá vendo a democracia reagir. E são duas gerações diferentes, né? Ele e a Talíria. Ele que sofreu com a ditadura, pois é. Ela não. Daqui a pouquinho a gente chama o Guga novamente, mas é importante a presença desses políticos aqui, né? Porque eles querem testemunhar esse momento, eles querem estar perto dessa decisão. E depois a gente sabe que isso vai ter reflexos lá na Câmara dos Deputados. Vamos sair do caminho, porque a turma está vindo nessa direção. Deixa eu puxar o fio, senão o fio vai embora. Nossos cabos estão no meio do caminho, nossa transmissão também. E curioso, né, Elô? Nenhum deputado, por enquanto, da ala bolsonarista, né? No dia que o Bolsonaro virou réu, que estava aqui, a gente viu aquele circo todo, Zé Trovão e todo mundo, né? Agora, absolutamente ninguém. Duas coisas que eu chamo a atenção. Os deputados que têm chegado aqui, os parlamentares, são da ala da esquerda, progressistas, e como a Elô já tinha mostrado em outras oportunidades aqui, absolutamente nenhuma manifestação. A gente deu a volta aqui no STF, não tem ônibus, não tem carreata, não tem bandeirinha do Brasil, não tem bandeira dos Estados Unidos também, né? Não tem absolutamente nada em relação a isso. Ó, tá chegando mais carro aqui, ó, Zuco. Foi só falar que chegou o Zuco. Vai lá, Zuco. Vamos Zuco, lá, vai, Guga, vai lá, conversa com o Zuco. Vai pegar o Zuco. Chegou o deputado Zuco, gente, um dos líderes do pé. Zuco, diz... Desculpa, lógico, por favor. Deixa eu... A expectativa é que o teatro está feito, que essa semana a gente vai ter uma condenação já vista há muito tempo. Eu acho que todos vocês acompanharam um processo que, na realidade, já tinha o encaminhamento resolvido. Em paralelo, pouca imprensa está divulgando algo muito grave, que é a Vaza Toga. Chama a atenção de problemas processuais, crimes linkados a documentos forjados. A gente hoje vai assistir os votos de alguns ministros. Na verdade, o entendimento é que a maior injustiça está sendo feita aqui. Todos vocês puderam ver, no domingo, o Brasil mobilizado em suas capitais, com os brasileiros pedindo que se paute a anistia. E lembro que em momentos anteriores a anistia foi dada para homicidas, para sequestradores. E hoje a gente pede anistia para quem colocou um batom numa estátua. Até para torturadores, né? Na época da ditadura, militares que torturaram. Eu quero continuar a minha fala dizendo que não houve devido processo legal, não houve a ampla defesa. Nós estamos estarrecidos e não é só... Não houve a ampla defesa. Gente, 60 mil pessoas agora junto com a gente está ouvindo o Coronel Zuco ali junto com o Guga, daqui a pouquinho a gente volta para lá. A gente tem Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, né? E a gente já sabe a paciência de Alexandre de Moraes. Se fosse qualquer outro réu, já estaria na cadeia. Então, isso aí que a gente está ouvindo é o blá 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 de sempre, né? Eu acho importante, Vivian, ressaltar mais uma vez que em nenhum momento deste processo a defesa de Jair Messias Bolsonaro disse isso que o Zuco está dizendo. Se é um processo armado, se é um processo forjado, se não houve devido processo legal, se não houve direito à defesa, Tenente Coronel Zuco, por que a defesa do Bolsonaro não falou isso no processo? Por que a defesa do Bolsonaro não disse que esse julgamento é uma farsa? Por que a defesa do Bolsonaro não levantou essas questões durante o devido processo legal? Teve oportunidade, mas no ar-condicionado, quando o Bolsonaro sentou-se à frente dos ministros, Elô e Demore, que estão aqui com a gente direto de Brasília, ele falou, posso fazer uma piada? Quer ser meu vice? Quer ser meu ministro? Aí, na hora de falar isso pro ministro, faz piada. Acho muito curioso isso, Elô, como a defesa da extrema-direita é essa, é a defesa de que não houve processo legal e na frente do ministro, aí o Jair Bolsonaro e a defesa tratam ele com respeito, com cordialidade. É muito curioso isso.
Acho que o César quer completar, só antes da gente voltar para Brasília. Completa, César, por gentileza. Vai, Elô, depois eu falo. Vai, Elô. Não, eu estava dizendo que na frente do ministro é miau, miau, né? Isso. Não tem rugido, é miau, miau. Gente, só muito brevemente, sobre o Paulo Bueno, a primeira entrevista que a gente ouviu. É por isso que eu disse que, como eu vejo pelo menos, é mais questão de entender qual é a forma do que o conteúdo. É por esse tipo de argumentação absolutamente estapafúrdia que reunir embaixadores para tentar sensibilizar essas pessoas com relação a um golpe de Estado não significa nada, porque você ter uma minuta redigida e editada pelo Jair Bolsonaro não significa nada, ter o Bolsonaro com o Heleno, entre outras lideranças naquela ocasião, tramando um golpe de Estado não significa nada. É por esse tipo de colocação que o Paulo Bueno acabou de fazer que eu acredito que é muito mais entender efetivamente como que o Bolsonaro vai se conduzir em termos de forma do discurso dele, que começa daqui a exatos 19 minutos. No mais, a Jandira fez uma fala importantíssima, falando a respeito da anistia, um texto absolutamente estapafúrdio, que, como muito bem a Elô colocou, visa a inocentar gente que ainda sequer está condenada e blindar as pessoas para eventuais crimes que possam ser cometidos no futuro. Ivan Valente, absolutamente emocionante, um cara que lutou pelas diretas, um cara que participou da fundação do Partido dos Trabalhadores e um cara que está nessa luta há muito, muito tempo. Então você imagina o quão emocionado ele não está pelo dia de hoje e por essa semana no qual finalmente a gente vai botar, já está botando, general 4 estrelas e golpista no banco dos réus. E por fim, para te devolver, essa entrevista do Zucco com esse outro tipo de abordagem absolutamente estapafúrdia. Ele faz uma acusação séria, ele diz que o sistema de justiça nacional não cumpriu o devido processo legal. Isso é uma acusação seríssima que carece comprovação. Ele, como deputado federal, está promovendo uma acusação, ele tem que provar o que ele está dizendo, Vivian. Isso aí, a gente vai voltar para Brasília antes, Elô, Demore, só para a gente trazer aqui para a audiência, porque muita gente ainda se pergunta, né, o que acontece? Quando que os réus vão para a cadeia, para a prisão, para onde vão? Muita gente ainda perguntando isso, só para a gente esclarecer aqui, depois ouvir vocês. Então, a eventual prisão dos réus só vai acontecer depois da análise dos recursos contra a condenação. Podem me interromper se chegar alguém aí, a gente vai entender como é que funciona caso o Bolsonaro seja condenado e quais os recursos podem ser usados. Eu vou pedir para colocar rapidamente uma arte para vocês entenderem. Então, o que ocorre em caso de condenação? Após a decisão, ainda existem possibilidades de recursos que podem ou não alterar a sentença. Embargos de declaração. A defesa pode pedir esclarecimento sobre a decisão. Segundo a jurisprudência do STF, o condenado já pode ser preso após o julgamento desses embargos. E aí, por último, a última fase são os embargos infringentes, recurso que pode alterar a decisão, mas só é cabível se houver pelo menos 2 votos pela absolvição. Isso é muito importante a gente trazer aqui. Para conseguir que o caso seja julgado novamente e levado a plenário, os acusados precisam ter pelo menos 2 votos pela absolvição, ou seja, placar mínimo de 3-2. É muito difícil isso acontecer, mas a gente queria esclarecer isso para vocês e a gente volta para Brasília para ouvir a Elô e o Demore também sobre isso, sobre a possível condenação e o tempo de prisão desses réus. O que a gente vai aguardar a discussão dessa sentença, porque depois de condenar ou absolver, eles vão discutir as penas, né? E a gente vai prestar muita atenção. Eles vão pegar a pena máxima? Não vão? Como é que eles vão fazer em relação a quem já foi condenado porque estava aqui no 8 de janeiro? Não pode ser igual. Tem que haver uma diferença, uma gradação, porque quem comandou, quem organizou, quem insuflou, tem uma responsabilidade muito maior do que quem chegou aqui no dia 8 e participou daquele quebra-quebra. Agora, eu queria destacar uma coisa que para mim é muito importante. É a gente ouvir pessoas como Ivan Valente. Isso. Porque a gente personificar... Isso. Vocês desculpem, eu fico até meio... Mas é a gente personificar a história do Brasil. Porque são as pessoas que passaram por isso, seguraram na pele o que é uma ditadura militar, que conhecem muito bem e tem mesmo que estar aqui no primeiro lugar da fila para acompanhar de perto esse julgamento. Acho que a gente tinha que fazer essa ponderação. Sabe, Elô, quando você começou a falar sobre isso, estava pensando a mesma coisa. A gente fez uma entrevista muito emocionante com o ministro Alexandre Padilha, quando caçaram também o visto dele para os Estados Unidos, dele e da família, da filha, né? E aí a gente fez uma pergunta no estúdio sobre o pai do Alexandre Padilha. O pai do Alexandre Padilha, à época, um estudante metodista
metodista dentro da igreja, né? Nada perto de participar de luta armada, nem nada disso, longe disso. Foi denunciado, foi entregue, né, acaguetado por uma pessoa da igreja, preso com outros estudantes. O Alexandre Padilha ficou, depois que nasceu, anos sem poder ver o pai. Ele só foi conhecer o pai de fato quando ele já era uma criança, já lá com seus 6 ou 7 anos, pelo que eu lembro que o Alexandre Padilha falou pra gente. Então, ouvir essas histórias que muitas vezes o Alexandre Padilha contando parece assim quase um passeio no parque já, de tão acostumado que ele tá com essa história. Agora a gente de fora ouvindo aquilo, a gente vê o tamanho do buraco em que o Brasil se meteu em muitos momentos da nossa história e nunca conseguiu punir essas pessoas. Esse dia de hoje é um dia especial para essas pessoas também, para o Ivan Valente, para o Alexandre Padilha, para a família dele, para tantas outras famílias, muitas que inclusive não conseguiram sequer enterrar os seus mortos, lembrando que o general Heleno lá estava. O general Heleno que está hoje aqui, só está hoje aqui porque lá estava e não foi punido na época. Então hoje a gente tem a chance de fazer essa justiça histórica para o Brasil, inclusive com personagens como esse senhor Heleno. É fazer justiça para o passado, projetando um outro futuro. Exato. A gente precisa se despedir da Elô, porque Elô entra na sala para acompanhar de perto esse primeiro voto do ministro Alexandre de Moraes. Então a gente vai dispensar a Elô, daqui a pouquinho o Guga volta também e o Demori continua com a gente. Então, Elô, obrigado demais, bom trabalho para você. Até mais tarde, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Elô. Tchau, Elô. Bom trabalho. Inclusive, só fazer um destaque da justiça histórica do cabelo do Leandro Demori, que me zoou aqui no estúdio que o meu cabelo estava bagunçado. Só fazer o registro do cabelo do Demori hoje, lá em Brasília. Tudo bem que ele está sem a Ju para arrumar, mas eu só queria fazer... A vingança é um prato que se come frio. Mas agora, falando sério com vocês, Leandro, isso que você falou é muito importante, porque eu vejo um senso de justiça histórica. E, gente, eu não canso de me repetir, tá? Vou repetir aqui quantas vezes for necessário. Essas mesmas pessoas que estão sendo julgadas hoje faziam parte do governo militar que assassinou milhares de pessoas na pandemia de Covid-19. O Brasil já esqueceu da pandemia. Foi há pouquíssimo tempo atrás, milhares de pessoas foram assassinadas por um genocida, um assassino em massa que é Jair Messias Bolsonaro. O crime de golpe de Estado é gravíssimo, mas eu ainda cobro, vou continuar cobrando para que o PGR Paulo Gonet está nas mãos do Paulo Gonet. Quando ele assinar, já está valendo. A gente volta a investigar os crimes da pandemia de Covid-19 e pode ser repetitivo às vezes, Demori, mas eu digo isso porque é claro que dar golpe de Estado é grave, é claro que atentar contra a democracia é grave, mas nesse caso houve um assassinato em massa de brasileiros. E essas pessoas que estão sentadas aí faziam parte desse governo. Ainda que não seja por isso que elas tenham sido julgadas hoje, espero que seja, é parte da justiça histórica desse país colocar essas pessoas atrás das grades, porque elas também têm o sangue nas mãos de ter matado milhares de brasileiros voluntariamente na pandemia, Demori. Olha, William, a gente teve inclusive agora, acabou de ouvir a Jandira Fegali, que foi fundamental em várias CPIs aí, e a CPI da Covid, ela fez um trabalho como há muitos anos não se via. CPIs no Brasil, a gente sabe, muitas delas são praticamente inúteis, né? Acabam virando uma palhaçada. Agora, a CPI do golpe e a CPI da Covid foram tocadas, de fato, de uma maneira brilhante. A CPI do golpe, graças a ela, nós temos a maior parte das comunicações do Mauro Cid. Vamos lembrar que surgiu de lá essa história, né? A CPI da Covid conseguiu levantar documentações na época muito importantes. A gente vai lembrar dos 10, 12, 15, 18 e-mails da indústria da vacina mandando e-mail para o governo Bolsonaro sem resposta, queriam fazer do Brasil, deixando de lado aí para nossa audiência, claro que a gente está falando de megacorporações, a Big Pharma, né? Muitas vezes aquelas empresas que criam a doença para vender a cura, a gente sabe de tudo isso. Agora, o Brasil sempre foi um país que foi um case mundial de vacinação rápida e eficiente. As empresas, por interesse econômico, é óbvio, financeiro, dos seus caixas, queriam, no começo da pandemia, usar o Brasil para mostrar, olha só, as vacinas funcionam e nós somos capazes de vacinar milhões de pessoas em 30 dias, 40 dias. O Brasil seria esse país no mundo, William. E a gente acabou se tornando um dos países que, per capita, onde mais morreram pessoas por negligência. A CPI fez um trabalho espetacular e o procurador, então, o senhor Augusto Aras, pegou todo o relatório da CPI da Covid e jogou no lixo. A gente tem que lembrar disso, foi uma responsabilidade do Procurador-Geral Augusto Aras, que pegou o relatório que tinha uma força de um relatório, de uma investigação, de uma CPI que tinha poder de polícia,
que ouviu pessoas, ouviu testemunhas, conseguiu ter acesso a documentações, conseguia ter acesso, quebrar sigilos, fazer diligências, ou seja, atuou de fato como uma delegacia de polícia e entregou para o procurador uma investigação pronta, com os indiciados já no papel, e o Augusto Aras jogou a investigação no lixo. A ver se a gente consegue avançar para além disso. Agora, eu já me sinto muito mais tranquilo em saber que hoje, eventualmente, a gente começa de novo, de fato, a fazer uma justiça histórica nesse país, uma justiça de fato contra os golpistas que vêm aí ao longo de décadas dando golpes na nossa democracia, e inclusive, como eu falei, um deles que é exemplar, que não é só o Jair Bolsonaro, é o senhor Augusto Heleno, que era da linha dura da ditadura militar, ligado ao militar Silvio Frota, que quando os militares, digamos assim, mais a menos, né, queriam começar a fazer uma abertura democrática, o Augusto Heleno lá estava no governo militar dizendo: não vamos abrir, vamos endurecer ainda mais, vamos partir para cima ainda mais, vamos pegar as pessoas e assassiná-las e sumir com os corpos. É isso que o Heleno estava fazendo lá atrás, gente, e saiu da ditadura militar anistiado. Se houver uma outra anistia, o Heleno vai ser beneficiado com a sua segunda anistia. O Heleno já foi beneficiado com a primeira anistia, a gente tem que lembrar disso. O Heleno é um anistiado que foi para o governo depois e fez o que fez. Se a gente permitir nesse país que se faça uma outra anistia, nós daremos uma dupla anistia para um cara da estirpe do senhor general Heleno. Então, esperemos que o julgamento hoje ande a contento para a sociedade brasileira, para a nossa história e para as gerações futuras que vão olhar para o passado e ver o que foi feito aqui. Guga, só um pouquinho, gente. A gente tem aqui, quem é que está aí, o Guga? O Rogério Correia? Vamos pegar, Guga, o Guga vai lá pegar o Rogério Correia? Vamos lá. Fazer uma particular ali com ele? Vamos lá, ele acabou de falar para a imprensa toda, agora a gente puxa ele num canto aqui. Vamos lá, Marlos. Vamos lá. Vai lá, vocês avisam a gente quando você estiver com ele, então. Eu vou aproveitar para dar mais um recado aqui pra gente. Ó, vocês ouviram o que o Demori trouxe pra gente? O documentário que a gente vai apresentar agora, nesse final de semana, vai trazer todo esse raio-x, tá? Acho que o Guga já tá perto do Rogério Correia, eu vou voltar pra lá, depois eu conto mais aqui pra vocês, que é importante a gente convocar também pra esse domingo. Vamos lá, Guga. Não ser patriota. É um pedido. Vamos lá, Rogério Correia aqui do meu lado. Estados Unidos do Brasil. É isso que estava colocado lá diante de Tarcísio e outros expoentes da extrema-direita. O golpe continua, né, Rogério? A gente viu o Tarcísio agora atacando o STF, querem passar a anistia, querem passar o PEC da impunidade. Não acabou o golpe? Não acabou. A estratégia do fascismo no Brasil é a estratégia do golpe permanente, é a estratégia do golpe continuado. Se a gente não estiver atento, uma hora eles tentam um golpe. Tentaram várias vezes, não conseguiram. Então é preciso estar atento, é preciso seguir a lei, a Constituição, dar força ao Supremo Tribunal Federal para que ele possa vencer o fascismo, e o Supremo tem sido uma muralha na defesa da democracia. E como que vocês vão fazer uma muralha lá para impedir, enfim, que passem pelo menos uma dessas propostas que agrada aí os golpistas? Eu acho que a muralha aí é o povo brasileiro. O povo precisa saber o que é. Eles querem intervenção norte-americana no Brasil e nós queremos um país grande, um país que divida renda, um país que faça justiça social. Nós precisamos do povo, o presidente Lula já disse isso. O povo brasileiro tem que vir com a gente. Só para terminar, eu sei que você está quase atrasado. Agora o Zucco falou que tem 300 votos lá para passar a anistia. São 300 golpistas lá no Congresso? Eu espero que não. A expectativa é que o Centrão não entre na vibe da extrema-direita brasileira mais uma vez. Vamos ver como é que o Centrão vai agir, mas seria entregar-se ao fascismo ao invés de ter um projeto próprio da direita no Brasil. A gente gosta muito de fazer o debate democrático. É bom debater com a direita. Com a extrema-direita não tem debate, é só pela força bruta. Espero que a direita compreenda isso, o Centrão não vá nessa onda da extrema-direita brasileira. Sexta-feira vamos comemorar lá na Tia Zélia, no samba. Eu vou comemorar em Belo Horizonte. Vai estar em BH? Ah, tem que estar com o meu povo lá, com certeza. Cachaça? É a vitória da democracia. Uma cachaçinha e um queijinho. Vamos todos, vai lá, que senão vai atrasar. Sem anistia. Olha, o Rogério, ele chegou também a Jandira Fegali, a Tarília Peroni e o deputado Zucco. Foram esses os únicos parlamentares que chegaram até agora. Portanto, 3 da esquerda, 1 da direita, e o deputado Zucco chegou aqui fazendo o discurso golpista, dizendo que esse processo está todo viciado, usando todos aqueles clichês da extrema-direita para colocar o Bolsonaro como um perseguido pela justiça. Então o Zucco veio encampar
esse discurso. Por incrível que pareça, ele está aqui acompanhando um julgamento que já está durando 2 semanas, mas teve a coragem ou a cara de pau de dizer que estão cerceando a defesa do Jair Bolsonaro. A gente teve aqui, então, também o advogado, Paulo Bueno, advogado do Jair Bolsonaro. Tem o Celso Vilardi, que é o mais famoso, aquele baixinho, de olho puxado, que é muito simpático, e o Paulo Bueno também, que compartilhou até um pedaço da fala da defesa do Bolsonaro na semana passada com o Vilardi, e o Bueno está com um olhar pessimista e também uma fala pessimista. Dá para ver que ele sabe, obviamente, que o final do julgamento não vai ser favorável ao Bolsonaro. Ele disse que o Bolsonaro não virá, não pediu para vir e não virá porque está com a saúde comprometida. Sim. Foi esse o discurso. Eu perguntei se ele não pode vir porque senão depois não vai conseguir também, quem sabe, a domiciliar, né? Se ele vier aqui, fica mais difícil pedir uma domiciliar. Muito bem, Guga, vou pedir para você segurar aí um pouquinho, daqui a pouco a gente volta contigo, são 8 horas e 56 minutos, esse julgamento está previsto para começar às 9 horas da manhã, a gente retornando então com o primeiro voto, o voto do ministro relator Alexandre de Moraes. Antes disso, eu quero chamar a atenção de toda a nossa audiência, a gente está com mais de 65 mil pessoas junto com a gente, nós estamos sendo atacados nas redes e o Eduardo Moreira tem um recado, a gente vai ouvir agora. Nos últimos dias, circulou na internet uma postagem do site sensacionalista que debochava do ICL. A gente acredita que conhecimento é coisa séria. E hoje, através de seus cursos, documentários e também de seus noticiários, o ICL leva informação de qualidade, séria e de respeito a milhões de brasileiros todos os dias. A gente resolveu responder o site sensacionalista da melhor maneira possível, chamando eles para fazer parte da família ICL. É isso aí, sensacionalista e ICL estão agora juntos. Agora a gente não liberta só através do conhecimento, a gente liberta também através do humor, do riso. E vocês vão ter agora a primeira notícia que não é fake news do sensacionalista. ICL e sensacionalista estão juntos. Um abraço. Momento ideal para isso, né? A gente, na semana mais importante da história do país, com um dos sites mais importantes também, nesse sentido, que faz humor e jornalismo. É muito bom ter o sensacionalista junto com a gente. É isso, minha gente, para a gente crescer aqui o nosso trabalho juntos, né? Então vamos seguir. Eu quero aproveitar também para chamar vocês e lembrar a gente que a gente tem esse documentário para exibir no domingo. Esse documentário é muito importante, a gente conta com a audiência de vocês. Vai lá no iclnews.com.br já para você fazer a sua inscrição. O fim do Bolsonaro com a democracia. Como a democracia brasileira venceu o golpe. Sim, gente, se a gente hoje, nesse momento, nós estamos aqui reunidos, mais de 65 mil pessoas, a gente tem um julgamento, é porque a gente já venceu, sim. Agora a gente vai aguardar o que vai acontecer a partir disso, mas essa já é uma vitória. Então a gente faz esse convite para vocês, é nesse domingo, a partir das 8 horas da noite. Vamos voltar com o Guga, para a gente ver o que o Guga tem de novidade agora, Guga, faltando 2 minutinhos. Quem mais chegou por aí? O que você conta pra gente? Pois é, hoje, dessa vez, ao contrário da semana passada, a maioria dos advogados optou por entrar pela garagem. Não teve, por exemplo, o José Oliveira o Juca, o advogado do Walter Braga Neto, do general Braga Neto. Ele, na semana passada, só entrou aqui, ó, por onde estão os jornalistas, mas passar aqui pelos jornalistas não é fácil, né? A gente avança nos advogados igual um cardume de peixe quando você joga um pãozinho ali no rio ou no mar para os peixes se alimentarem. Então tá todo mundo aqui no aguardo de chegar mais algum político, talvez os advogados, eu acredito que todos já entraram. Vai começar logo mais o julgamento, a gente vai ter, claro, o voto do Alexandre de Moraes sendo lido. Estou muito curioso. O Zuco está aqui, né, fazendo aquele discurso da anistia, dizendo que tem 300 votos para aprovar a anistia, atacando a justiça, mas vai acompanhar ali de perto também o voto do Alexandre de Moraes. Com certeza vai ser muito atacado ainda pelo Zuco e pelos bolsonaristas, o Alexandre de Moraes. O Alexandre não sai do foco da extrema-direita. O Zuco já chegou aqui cumprindo esse papel de atacar a justiça, atacar o STF, bater no Alexandre de Moraes. E hoje a estrela do dia será, claro,
Bolsonaro, o Alexandre de Moraes e o seu voto, todo mundo aqui no aguardo. E eu acredito que não chega mais ninguém, viu, gente? Se chegar, vai ser no máximo algum parlamentar perdido, que perdeu o horário, que deveria ter chegado antes e que chegou de última hora, porque já está quase na hora. Bom, minha gente, alerta de perigo também, quero chamar a atenção aqui para vocês. Aliás, a gente ouviu, né, o Paulo Bueno, há pouco tempo, o advogado de Bolsonaro, já deu um alô ali sobre o pedido que foi feito, né? A defesa de Jair Bolsonaro pediu na segunda-feira ao ministro, pode me interromper se chegar alguém, Guga, ao ministro Alexandre de Moraes, a autorização para que o ex... Tá, se chegar alguém, você me confirma aqui. Eu estou contando aqui para o pessoal, então, que a defesa de Bolsonaro pediu essa autorização para que o ex-presidente vá a um hospital particular de Brasília no próximo domingo, quando a sentença já será conhecida. Em prisão domiciliar preventiva, ele justificou a necessidade de fazer um procedimento médico para remover lesões na pele, mas a gente ouvia aqui, né, César, que até o próprio advogado não sabia explicar exatamente o que era, né, embora a defesa tenha feito esse pedido. Que é para remover uma pinta, né? Não me vejo exatamente como seja, exceto se for, sei lá, um câncer de pele, algo do tipo, aí é grave e realmente tem que fazer o tratamento logo, mas até agora a gente não tem informação, né, César? Se for para remoção de uma pinta, parece estético, né? Se tiver indicação, tratamento de câncer, de algo grave, realmente tem que fazer o tratamento, mas não sei se exatamente é o momento mais apropriado e também não sei se é a pessoa adequada a responder, César. Talvez no domingo quem tenha que responder isso já seja a administração penitenciária, que vai estar com a custódia do Bolsonaro, né? O que a gente sabe até aqui, né, William, é que ele tem um problema de erisipela, que é aquela questão perto ali acho que do tornozeleira, inclusive, né, que ele usa ali no local da erisipela. E a gente sabe que existe um quadro crônico sério, né, pelo menos até onde a gente sabe, de um problema gastrointestinal, Vivian. Agora, a gente também, isso posto, né, para não parecer que é teoria da conspiração, chapéu de alumínio, todo mundo sabe que ele tem esse problema, sim, de doença. Principalmente a questão gastrointestinal oferece um quadro clínico mais sério. Agora, a gente também sabe que reiteradamente os bolsonaristas utilizam esse tipo de expediente para tentar driblar a justiça. Então a gente sabe, a Carla Zambelli fez isso, outros bolsonaristas fizeram isso, o Jair Bolsonaro faz isso com alguma frequência, toda vez que a coisa aperta ele tem que ser internado. Agora, vamos ver se é o caso. Evidentemente, ele conta com todo o devido processo legal e vai ser tratado de acordo com o que prevê as regras do Brasil. Se for o caso, se ele tiver que ser operado, o que quer que seja, não tenho a menor dúvida de que isso vai ser contemplado e será tratado com muita seriedade. Agora, William, para te passar, Vivian, o Alexandre de Moraes vem insistindo que a justiça pode ser cega, mas ela não é otária. Então também, assim como ele tratou a questão dos embargos declaratórios, isso não vai ser utilizado como medida meramente protelatória, acho pouco provável que o Xandão permita tomar uma volta com esse tipo de argumento de que o Jair Bolsonaro não está bem da saúde. Se esse for o caso, tudo bem, que seja, mas eu acho que tudo isso será avaliado com muito cuidado. Muito bem, eu quero chamar o Demôrio de volta, ele está do lado do Guga, ele está se preparando agora para voltar. Deixa eu só lembrar vocês, então são 9h03, o julgamento já deveria ter começado, mas é natural esse pequeno atraso, então a gente segue por aqui com essa cobertura para vocês. Lembrando mais uma vez, então, o que acontece hoje, gente. A gente vai ouvir o voto do ministro relator Alexandre de Moraes. É o primeiro voto, a Heloísa Vilela já no início do programa contou para a gente que é um voto que deve levar por volta de 3h30, a Elo já está lá dentro da sala, Juliana Dalpiva também acompanhando, e a gente vai ter ao longo de toda a nossa programação informações, e aqui inclusive, enquanto a gente está falando, é assim que começar, a gente já começa a receber pelo WhatsApp as informações. A gente segue acompanhando ao vivo, então, todo esse voto do ministro, tem uma parada na hora do almoço, que a gente faz um N1 especial para vocês, contando tudo o que aconteceu até o momento, e depois a gente segue a partir das 14h com a nova sessão. Agora sim, deixa eu ouvir o Demôrio aproveitou também esse momento que a gente estava com o Guga para circular por aí, e aí pode voltar então e ir contando um pouco mais do que você viu, Demôrio. E daqui a pouquinho começa, né? Começa para valer então.
Aqui já esvaziou bastante, viu, Vivi? A gente está aqui no anexo, fora, né? Vocês podem ver, toda a imprensa ainda está aqui atrás, né? Tem muita gente aqui, mas muita gente já entrou também. Aquela aglomeração inicial que tinha, aqui estava cheio de jornalistas, né? Tem 2 tendas agora para abrigar o pessoal lá, tem um cafezinho também, aquela coisa toda. Ficaram mais o pessoal da técnica, os câmeras e alguns repórteres que vão fazer aqui de fora, mas muita gente, colegas que estavam aqui, inclusive colegas nossos, já entraram, porque o bicho vai pegar agora lá dentro, né? Agora, quer dizer, a gente vai ter que prestar atenção no que vai ser dito lá pelo ministro Alexandre de Moraes, abrindo a sessão, e depois temos a expectativa também, né, Guga, do voto do Flávio Dino, que sempre é um voto muito qualificado e um voto que traz até, arranca alguns sorrisos, inclusive dos advogados dos réus aí, né? Então a gente está na expectativa hoje do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino. Não sabemos se vai dar tempo do ministro Fux votar hoje, seria o terceiro, muito possivelmente não, a depender do tamanho de tempo que o Alexandre de Moraes e o Dino vão tomar. Tem essa pausa do almoço, e aí, eventualmente, amanhã o voto do Fux, que é o voto mais complicado. A gente não sabe, na verdade, o que vai acontecer, né, Guga? A grande dúvida agora é como vai se comportar o Fux. Ele vai pedir vista? É muito improvável. Ele vai votar contra o relatório do Xandão? É muito improvável. Mas ele vai tentar, quem sabe, diminuir a pena, discutir a questão da dosimetria da pena. Aí sim é um ponto que muita gente aposta que vai acontecer. E por isso, inclusive, foi pedido um dia a mais de sessão por conta do voto exatamente do Luiz Fux. É um voto que vai ser demorado talvez tanto quanto ou mais que o do Alexandre de Moraes. Essa é a grande questão, como vai se comportar o Fux, que no geral vota em acordo com o Alexandre de Moraes, mas desacorda em questões como a pena, o tempo da pena. Então vai ser realmente curioso assistir amanhã o Luiz Fux. O Flávio Dino, a gente sabe que está sempre acompanhando o relator e não vai ser diferente hoje. Mas mesmo o Luiz Fux pedindo vista, o que é mais improvável, os outros juízes, os outros ministros poderão antecipar o voto, mesmo com pedido de vista. Então, se o Fux pedir vista, aí os outros vão lá e vão votar, vai ficar feio para ele. Vai ficar um 4-0 só aguardando meses e meses a liberação, Fux. exatamente. Vai ficar feio. Na prática, o Bolsonaro e os demais, a depender de quem será condenado, né? Porque alguns podem ser condenados, outros não. Alguns podem ser condenados por alguns crimes e não por outros também. Claro. É uma dúvida, né? Se isso é possível ser feito. O Bolsonaro, por exemplo, líder de uma organização criminosa. Como ele não seria condenado por uma coisa ou outra se ele lidera a organização criminosa, né? Então me parece que é tudo ou nada no caso do Bolsonaro. Agora, no caso de pedido de vista, você imagina, antecipação dos votos, você tem aí 4 votos para condenar e um voto em suspenso, Bolsonaro já condenado, sem poder ter a parte da execução penal, ou seja, sem que ele possa, de fato, ser conduzido para a cadeia, e o Fux vai estar o país inteiro olhando para esse cara nesse momento, né? Então é bastante improvável que ele peça a vista. Agora, de novo, conversando com os colegas aqui, rodeando aqui, falando com a galera toda da imprensa, é um enigma. Ninguém sabe de fato o que vai acontecer hoje, Guga. Agora, me corrija se eu estiver errado. Chegou o Newton Tato, é o último a chegar. O PT está aqui, a equipe do PT estava aqui aguardando ele. O último deputado a chegar. Newton Tato acaba de chegar ali, ele vai fazer uma entrevista ali com a equipe do PT e vai entrar na sequência. Agora, se por acaso pedir vista, me corrija se eu estiver errado. Agora, esse tempo de prisão domiciliar não está contando para reduzir na pena final do Bolsonaro. Então, se ele ficar 2 meses aguardando uma condenação que já virá, ele só vai ficar com 2 meses a mais de prisão no fim. É prisão domiciliar mais 2 meses e depois a papuda, se o Alexandre de Moraes realmente mandá-lo para uma prisão especial lá, ou que seja na casa dele, contando do zero. Então esse tempo agora não vai ser depois descontado da pena. Então quanto mais durar o julgamento, pior, na verdade, para o Bolsonaro, que já está preso. E tem a dúvida da prisão também, né, gente? Só para fechar, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Em o Bolsonaro estando condenado, pode ter um processo militar para colocar ele naquele rol dos mortos fictos que chamam, né? Então, pro Exército ele pode passar a ser considerado como uma pessoa que já faleceu em termos de aposentadoria, aquela coisa. Então, ou seja, ele mantém a aposentadoria como se ele fosse um ex-militar, mas nesse caso aconteça isso, não teria direito a nenhum tipo de prisão militar. Por exemplo, onde fica o Braga Neto, onde ficou o Mauro Cid, tem aquela foto célebre do Mauro Cid fazendo, né, uma corrida sem camisa naquela prisão, tranquilinho, vendo televisão, frigobar. Esse tipo de prisão já não caberia ao Bolsonaro. E aí a gente vai tentar entender que tipo de prisão vai caber a ele, se alguma cela especial, por exemplo, na Polícia Federal, ou de fato, a papuda lhe espera, né? Pois é, ele nem deveria, né, já
Quem chegou? O Vilardi? Chegou o Celso Vilardi de última hora, é isso mesmo? Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Eita! Quase atrasou o Vilardi. O que aconteceu? Chegou de última hora, por quê, Vilardi? Dá licença, gente. Agora tá atrasado. Vilardi. Tava com o Bolsonaro, Vilardi? Não. Expectativa pro voto do relator, doutor. Ué, gente, deixa eu entrar. Falamos depois, por favor. Por favor, gente, por favor, deixa eu passar. Vamos almoçar junto hoje, hein, Vilardi? Ó, cuidado. Na semana passada o senhor falou que apenas 30 anos não é natural, né? Qual a expectativa do senhor para a pena? 30 anos, opa. Vilardi chegando aí, de última hora, eu achei que já estavam todos os advogados. Perguntei pra ele, o que aconteceu? Eu tava com o Bolsonaro até agora, por que chegou atrasado? Vilardi não quis falar, tá todo mundo ali em volta ainda, tentando tirar uma casquinha dele, mas não vão tirar. Não vão tirar, ele entrou direto. Não vão tirar, porque quem consegue tirar a casquinha dele sou eu. Se eu não conseguir, ninguém conseguirá. Ó, Gilmar... Pois é, gente, o Newton Tato, ó, vamos mostrar ele ali, ó, dando uma entrevista para o PT. Então, além do Celso Vilardi, tá ali atrás o Newton Tato, deputado do PT, conversando com a equipe do Partido dos Trabalhadores. E é isso, gente. Então, Celso Vilardi chegando atrasado. Quem diria, hein? O advogado do Bolsonaro chegando depois das 9. Não quis falar, vocês viram. Isso, a gente está vendo aí, obviamente, a defesa chegou atrasada. Nem o Guga, que sempre consegue furar esse bloqueio, conseguiu furar dessa vez, né, César? Mais importante, o começo desse julgamento, a Vivian trouxe para a gente todos os passos e a informação do ministro Luiz Fux, que o Guga e o Demori falaram lá. É importante, conversei com um senador próximo ao ministro Fux essa semana e ele disse que o indicativo de pedir mais tempo para votar veio do ministro Fux, porque vai dar um voto extenso. Se ele vai dar um voto extenso, isso quer dizer que ele vai votar, ou seja, não vai pedir vista. Talvez a notícia ruim é que ele vai dar um voto extenso e vai ter ponderações sobre todo o processo. Ele foi o ministro, além do ministro Alexandre de Moraes, que mais participou do processo, César, que mais teve em espaços que ele nem precisava estar, mas estava mesmo assim. Então é importante demais o voto do ministro Fux, que o roteirista do Brasil colocou na metade do caminho. O voto que podia condenar ou pode condenar o Bolsonaro é esse voto. Isso, o William diz isso por conta de se formar a maioria. A gente está recebendo a informação de que a gente vai começar o julgamento, então vamos direto para Brasília. Vai começar já. Começou, então. Agora a gente ouve a abertura com o presidente, o ministro Zanin. Lembrando que a gente acompanha tudo ao vivo, depois a gente volta com a nossa programação com o N1 especial, quando eles forem pro almoço. Obrigada demais, audiência. Sigamos. No próximo domingo, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, o ICL vai transmitir gratuitamente o documentário O Fim de Bolsonaro. Esse é um original do ICL que reconstrói com provas, depoimentos e uma investigação jornalística o maior julgamento da história da nossa democracia. Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula militar sentam no banco dos réus. E a gente vai mostrar tudo, os bastidores do golpe, a linha do tempo da conspiração e como a democracia brasileira reagiu e resistiu a uma tentativa de golpe. É gratuito, online e com um debate ao vivo logo depois da exibição, com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demori. Se você quer entender de fato o que aconteceu, inscreva-se agora. Acesse icl.com.br/estreia e garanta o seu ingresso gratuito.